Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19, será o texto que a gente vai ler. A gente está estudando durante esse mês o seguinte tema: conectados pela dor. Não uns com os outros necessariamente, mas sobretudo o homem com Deus, conectados pela dor. Primeiro pela dor do próprio Deus, que em Cristo sofre as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, padecendo vicariamente por nós, nos dando a salvação eterna através da cruz. Mas em segundo lugar, conectados porque eu e você sofremos, e muitas vezes é através disso que Deus vai usar alguém, usar a vida de alguém, a palavra de alguém, para que finalmente o Evangelho se torne claro para nós. Portanto, a gente está reconhecendo durante esse tempo que o sofrimento humano não é apenas uma mazela, mas também, provavelmente, uma oportunidade de Deus se tornar conhecido, tanto para o crente, mas especialmente ainda para o descrente. Vamos ler esse texto, segundo livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. Fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um contexto, um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, um recado, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se, se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto o Senhor perdoe a seu servo. Versículo 19, apenas a primeira parte. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, a gente tem aqui entre nós muitas pessoas doentes. Eu peço ao Senhor a tua mão estendida sobre os doentes, sobre os aflitos. Mas, Senhor, mais do que a cura, nós te pedimos esse bálsamo, essa reconciliação contigo, Deus, que o coração, tanto do teu povo como daqueles que estão ao nosso redor, o coração seja abençoado pela tua presença, cheio pelo teu Espírito. Abra o nosso entendimento para, da mera letra além, vermos o teu Espírito, contemplarmos a tua face, vermos o Deus que temos e possamos te adorar em espírito e em verdade, Deus. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, agora há pouco, mês de julho, um irmão nosso teve uma jornada dura, dessas que leva a gente para a cova. Eu estou falando de Mauro, esposo de Catla. Eles estão aqui. Mauro esteve na UTI e foi desenganado pelos médicos. E a igreja pôs-se a orar. Aquela oração do jeito que aconteceu com o Mel, estou vendo o Mel aqui também. A oração a Deus. Mel teve meningite e também estava desenganada pelos médicos. E o Senhor estendeu a mão e curou. Mauro está de pé, o Senhor estendeu a mão e curou. Eu queria convidar vocês a virem aqui para a gente orar, Mauro e Catla, agradecendo a Deus por essa boa mão do Senhor. Pelo Senhor que intervém, pelo Deus que continua sendo Deus e mostra os seus sinais e prodígios. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eles estão nesse culto dando graças a Deus, porque foi o Senhor quem fez. Não foi homem, mas foi o Senhor. E tem uma coisa que fica evidente na vida de Mauro, é que depois que o Senhor faz, coisas novas começam a acontecer no coração, não é? Uma nova fé, um novo conhecimento do Senhor, muito mais profunda. Que bênção. Catla, eu sei que ainda está na luta, e está com o coração ainda muita luta. O coração enlutado,
agora com a mão do Senhor também agindo. Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus pela vida desse casal, pela vida de Mauro que está aqui conosco. Ó Deus, seja honrado, teu nome seja exaltado, que o Senhor mesmo seja glorificado pelos teus feitos e que nós todos possamos te honrar e reconhecer que há um único Deus aqui na terra, que é o Senhor, que faz tudo conforme o conselho da sua sabedoria. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vitória de Mauro, pela vitória nessa casa. E te pedimos que o Senhor continue olhando para eles, derramando graça, bálsamo nas suas próprias lutas, Senhor Deus. Faça-os crescer cada dia mais. Entregamos a família deles nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe. Amém. Quando a gente se depara com um caso que humanamente não tem saída, o que a gente quer é uma saída. O mundo está cheio de casos sem saída. Talvez cada um que aqui esteja tenha na sua própria história casos sem solução. Aquele tipo de enfermidade que não tem cura humana. Uma mágoa, um desafeto. Às vezes uma enfermidade crônica, degenerativa. Às vezes uma depressão. Mas não só, talvez tenhamos todos, mas certamente todos conhecem pessoas que estão assim. E onde foi parar Deus? Afinal de contas, o Deus dos nossos dias não parece ser o mesmo Deus de Israel, nem o Deus revelado em Cristo Jesus. E falo isso não porque não hajam milagres. A gente acabou de ver aqui uma pessoa que recebeu um milagre. Eu não falo isso porque não creiamos que há milagres. Eu falo isso porque o Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus revelado na história de Israel, não é o Deus que se alegra com o milagre. É o Deus que se alegra com um povo que o adora. E que o milagre sempre foi usado na Bíblia, e a dor e o sofrimento sempre foram canais, caminhos de Deus, a fim de que a alma aflita e a pessoa doente creia. Não esperando o milagre, mas creia, recebendo o perdão, recebendo a cura da presença de Deus, a visitação de Deus no seu coração. Isso é o ponto mais importante. Eu e você somos crentes, pelo menos assim a gente acredita que é. Mas se somos crentes, o que estamos mais preocupados em trazer o bem-estar e conforto à nossa família ou trazer a fé em Cristo Jesus? O que estamos mais preocupados em trazer o bem-estar e conforto às pessoas que estão aflitas, necessitadas, carentes, ou trazer Cristo Jesus para o coração delas? E para nós mesmos, o que nos acalmaria, o que faria a nossa alma descansar? Um bom tempo de férias, uma viagem paradisíaca, a solução de alguma dívida, ou a fé em Cristo Jesus? Deus sabe como lhe apertar, irmão. Do mesmo jeito que Deus sabe como me apertar. Ele sabe como colocar a gente numa situação que a gente não tem mais a quem recorrer. Naamã está nessa situação aqui. Deixe-me explicar bem rapidamente esse contexto histórico. A Síria era uma constante ameaça para Israel. Depois, essa mesma Síria se torna o Império Assírio,
que conquista Israel. Era um vizinho, não tão próximo, mas um vizinho que gerava aquele tipo de medo, o receio. Portanto, Israel não tinha uma vida amistosa com a Síria. Tanto que no texto diz que havia uma menina israelita trabalhando na casa do general da Síria. Essa menina israelita foi levada numa batalha. Uma batalha que a Síria ganhou contra Israel, e a menina foi levada como despojo, escrava. A israelita foi levada como escrava. Ela está lá na casa do regente, lá do general, o regente do exército da Síria. Isso mostra um pouquinho que havia um contexto mais ou menos parecido com o contexto entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Aquela coisa meio de ameaça. A menina fala dentro da casa, a menina está servindo. Entenda isso, ela é uma serva apenas. Ela não tem significado social nenhum. Sabe, é aquela menina que está servindo cafezinho, varrendo a casa, arrumando o banheiro, ajeitando os lençóis. Essa menina está fazendo aquele serviço que supostamente não precisa nem a pessoa ter cultura. Estava lá fazendo essas coisas, não tinha significado social, relevância, e ela fala para sua senhora assim, meio que despretensiosamente: ah, se o meu senhor, no caso, o general Naamã, se o meu senhor fosse lá em Israel, lá há um Deus, há um homem de Deus, essa expressão profeta aí fala sobre esse homem que crê. Há um homem de Deus e ele seria curado. A mulher fala para o seu marido: ô marido, tem jeito, tem um Deus lá em Israel, tem um homem de Deus lá que pode salvar você. Eu fico pensando aqui naquelas doenças que chegam na nossa casa e a gente fica assim lutando contra ela. Lembro-me quando meu pai estava com leucemia e havia um tratamento, um suposto tratamento lá nos Estados Unidos, caríssimo. A gente não tinha nem como sonhar com aquilo. Mas se de repente fosse o caso de eu ser rico, é muito provável que naquela época, ou meu pai fosse rico, naquela época a gente tivesse enviado o papai lá para os Estados Unidos para poder fazer esse tratamento, ver se ele recuperava. Naamã tem dinheiro, tem posse, tem posição e tem mais, tem prestígio diante do rei da Síria. Esse cara é importante, irmãos, e o texto parece que quer montar isso, quer mostrar para a gente a importância social desse homem chamado Naamã. Ele fala com o seu rei, e o rei diz: eu vou lhe dar uma carta, você vai para Israel, e você vai lá pedir para ser curado. A carta, entretanto, é endereçada ao rei. A carta não é endereçada ao profeta. Isso gera um conflito político grave, quase ao ponto de ter guerra. Quando o rei de Israel recebe a carta consta os seguintes dizeres: estou enviando aí o meu general, Naamã, para ele ser curado. E o rei de Israel, quando recebe, fala assim: eu sou Deus por acaso? Esse cara está querendo briga, fica de ameaças, ele está arranjando pretexto para a gente brigar. E o rei de Israel está preocupado, sabe por quê? Porque ele não tem força bélica para lidar com o rei da Síria. Então ele está pensando assim: esse negócio vai terminar em muita morte e a gente vai virar escravo. Esse negócio não vai dar certo. Como estadista, ele está preocupado com o reino. E como pessoa, ele está preocupado com o ego dele, porque afinal de contas ele vai ser mostrado como um fraco. Então ele rasga as vestes, sinônimo de que ele se humilha, ele fica em desespero, ele está lá no palácio agonizando. Quando Eliseu ouve falar, Eliseu é esse profeta, esse homem de Deus,
Eliseu ouve falar e manda um recado para o rei. Manda ele para cá, para que você e ele saibam que existe profeta em Israel. Mais uma vez, essa palavra profeta nesse texto quer dizer alguém que segue a Deus. Um homem de Deus, um homem que tem fé em Deus. Eliseu diz assim: manda a bronca para mim. E a bronca vai. Vai lá esse general leproso. E quando ele chega e bate na porta de Eliseu, Eliseu não atende. E ele não pode atender, e eu vou dizer por que ele não pode atender. Porque Eliseu é homem de Deus, e a lepra em Israel tinha sido escrita na lei como sendo pecado, imundícia, iniquidade. E Eliseu, como homem de Deus, não podia comungar com a iniquidade. Então ele não pode vir atender a porta, porque senão, naquela cultura e naquela época, ele estaria comungando com a lepra, estaria se tornando imundo. Não é descaso, é porque Eliseu é um homem de Deus, ele respeita a lei de Deus, ele respeita os ditames de Deus, ele sabe que não importa ele fazer firula diante dos homens, importa ele ser íntegro diante de Deus. Então Eliseu pega e manda um recado. É o seguinte: Naamã, vai até o rio e 7 vezes você mergulha e você vai sair de lá curado. E aqui a gente encontra a arrogância de Naamã. Naamã diz assim: eu tenho pelo menos 2 rios lá em Damasco. De fato, Damasco é linda, ainda hoje. Mas eu tenho 2 rios. E lá o rio é melhor do que o daqui. Será que é por falta d'água que eu estou imundo? Que eu estou leproso? Naamã está chateado, irmão. Eu vou dizer para você o motivo da chateação. Ele diz, ele nem sequer veio falar comigo. Esse homem importante, de prestígio, esse homem que fala com o rei da Síria, o grandão da terra naquela época, agora ele está se deparando com uma nova realidade. Ele está se deparando com a sua lepra. A sua lepra não era só uma questão física, era uma questão espiritual. Eliseu não pode vir à porta falar com ele por causa da lepra. Acontece que a riqueza, a posição e o prestígio de Naamã não o deixa perceber que a lepra é espiritual. É tipo assim, Naamã pensa naquele momento assim: meu único problema é físico, porque o resto da minha vida está resolvida. Eu tenho posição, eu tenho grana, eu tenho status, eu tenho história, eu tenho vitórias, eu tenho tudo. O que é que está faltando para mim? Absolutamente nada, só falta essa questão física. E Eliseu, com a postura dele de não vir à porta, ele desmascara isso. Naamã está indignado por causa disso. Naamã está dizendo assim: eu tenho tudo, e esse israelitazinho de nada não pode vir falar comigo? Que falta é essa? É impressionante, porque a palavra de Naamã era a palavra de alguém que estava interessado por ele. Vai lá, você será curado. Mas por causa do ego enfermo espiritualmente de Naamã, ele acha que está sendo desprestigiado. Quando eles estão saindo, os oficiais, e é bom quando a gente tem bons amigos que podem falar com a gente, assim, nesse nível como os oficiais falam com Naamã, chegam para ele e falam assim: ô Naamã, se ele te tivesse mandado assim uma jornada bem agreste, bem difícil,
tu não irias fazer? Agora porque ele te mandou essa coisa boba, simples, tu vais deixar de fazer? Aqui, irmãos, eu começo a entender como é que funciona a mente do ímpio. O problema dele é o prestígio. Agora seus oficiais estão dizendo para ele assim, faz. E ele está pensando consigo mesmo, rapaz, eu nem vou perder meu prestígio agora, porque até meus oficiais estão dizendo para mim, vai lá e faz. Então se eu fizer e não ficar curado, está na bênção. Todo mundo vai ver que eu me esforcei, eu me dediquei. Ninguém vai achar que eu fui um qualquer. Que eu me sujeitei a essas coisas desse povinho. Ou seja, depois que os oficiais falam com Naamã, o prestígio dele está garantido. Ele não precisa mais se preocupar com o ego. Ele pode mergulhar no rio. Ele vai lá e mergulha 7 vezes e sai, diz o texto, com a pele de criança, totalmente renovado. Agora ele volta para a casa de Eliseu e Eliseu o recebe, para mostrar claramente que o problema de Eliseu era a lepra, que na Bíblia dizia que era iniquidade, imundícia. Portanto, Eliseu agora recebe e conversa com ele. E tem um negócio no texto lindo, porque Naamã fala para Eliseu assim, eu vim trazer vários presentes para você, prata, ouro, e também vestes festivais. Riqueza, mas era muita riqueza. E quem ia receber era Eliseu. O que eu acho muito legal é que Eliseu não diz assim, Naamã, faz o seguinte, você me dá uma parte disso, 10%, e o resto você entrega lá ao rei. Dando uma de espiritual. Eliseu sabe que se Naamã entregar a oferta dele, Naamã vai acreditar que pagou pela cura. E se Naamã pagou pela cura, quem conquistou a cura foi o dinheiro, não o Deus dos céus. Então Eliseu diz, não, eu não quero nada seu. Porque Eliseu está preocupado que Naamã olhe para Deus. Não que Naamã fique curado de lepra, mas que Naamã, ao ser curado de lepra, olhe para Deus e creia em Deus. A grande preocupação de homens e mulheres de Deus não é que a pessoa fique bem, é que a pessoa olhe para Deus. Esse é o ponto. Não há cura social, não há cura física que consiga substituir a presença de Deus, o Espírito de Deus, a salvação em Cristo Jesus, a paz que inunda a alma e a presença do Espírito reinando no nosso coração. Nada substitui isso, nada substitui isso. Na verdade, homens e mulheres de Deus conseguem caminhar pelo vale da sombra da morte, pelas maiores dificuldades da vida por causa dessa paz. Porque essa paz que tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. É porque Deus nos dá uma paz chamada Shalom. É uma paz que excede todo entendimento. Eliseu está dizendo para Naamã, se você pagar a sua cura, você não vai saber que foi Deus, você vai achar que foi seu dinheiro, seu prestígio, seu ego, seu poder. É por isso que o texto todo aponta para uma coisa essencial. É que a enfermidade sempre estará em algum nível humilhando o nosso ego, revelando que não somos super-homem, não somos super espirituais, super crentes, ou mesmo super prestigiados, super reputação, super seja lá o que for. Não somos. Nós somos pó, pequenos, frágeis. Não merecemos amor, não merecemos Deus, não merecemos cura. Mesmo quando a cura chega, não foi mérito nosso.
Mesmo que o tratamento médico deu certo, não foi mérito do médico, nem do tratamento, é porque Deus põe a mão e faz alguma coisa nova. Não há mérito. Mas de alguma maneira tecnicista dos nossos dias, o que tem acontecido é a substituição dos méritos de Deus pelos méritos da ciência, os méritos dos remédios, os méritos dos tratamentos, os méritos dos especialistas. Para tudo na nossa sociedade nós temos alguém que resolva no lugar de Deus. E Eliseu está mostrando para mim e para você que quando as coisas se resolvem, não se pode substituir as coisas resolvidas como se fossem mérito humano pela glória de Deus. A glória de Deus é que precisa encher o coração. Quando Naamã não consegue entregar a sua oferta, Eliseu está fazendo a sua missão. Naamã, olha para Deus. Não olha para a tua reputação, não olha para teu poder, não olha para o teu status, olha para Deus. Esse texto revela um quadro tão perfeito, porque mostra para a gente o seguinte: mesmo as pessoas que são mais prósperas nessa terra, mesmo as pessoas que alcançam maior grau de reputação, mesmo as pessoas mais significantes na nossa sociedade, elas têm uma enfermidade, uma imundície no coração. Tem uma coisa feia que está encharcando a alma delas, uma lepra. E eu e você somos muitas vezes aquela formiguinha de nada social, aquela pessoa que não tem prestígio nenhum, ou que não temos a mínima condição de resolver nada, como se fôssemos aquela empregada, aquela serva que está nos palácios, que se encontra aqui e ali numa reunião de projetos com os grandes da terra, ou se encontra também com os pequenos da terra. Mas eu e você só somos uma seta apontando assim, a Deus na terra. Olha para Deus. Eu e você, na nossa conversa mais simples do dia a dia, podemos fazer diferença apontando a nossa vida para Deus. Não para os recursos humanos, não para os recursos da igreja, mas apontando para Deus, que faz melhor do que só dar a cura, do que só dar a resposta às nossas necessidades físicas. Deus se revela em Cristo Jesus como nosso Salvador. E quando a palavra é usada Salvador, traz a ideia de dor, traz a ideia existencial crua, e não só a ideia vicária no ponto final. A ideia de Salvador é de um Emanuel, Deus conosco aqui e agora, o Deus vivente que age na história, o Deus que não muda, que não se perde, o Deus que sabe onde entrar e nos arrancar da nossa perdição, mas também sabe nos usar na dor do aflito, do sobrecarregado, do doente, daquele que não tem esperança, daquele que perdeu completamente o norte. Eu e você estamos como esses servos de Deus aí espalhados na terra. Seja como Eliseu, que de repente pode simplesmente dizer para a pessoa: creia em Deus. Ou seja, como aquela serva que aponta dizendo assim: vai em direção a Deus, vai buscar a Deus. Será, irmãos, que você ou nós cremos nessa realidade? Ou será que estamos tão secularizados que nós cremos que Deus e espiritualidade é apenas uma parte da nossa existência? Em outras palavras, tipo assim, buscar a Deus é um ato religioso, é um momento na igreja,
Mas quando eu estou trabalhando, ou quando eu estou com um problema, quando eu estou com uma enfermidade, isso aí é para os especialistas. Será que cremos ainda que Deus se compromete em salvar-nos da dor? Será que cremos ainda que Deus nos cura da imundícia? E eu estou falando daqueles tipos de pecados, daquelas coisas éticas e morais que parecem não largar do nosso pé. A gente quer, mas eles parecem que perduram insistentemente. Será que ainda cremos que Deus cura? Que Deus restaura? Talvez a gente creia, como está mostrando na televisão, essas igrejas neopentecostais. Daquele jeito lá. A pessoa vai para o culto, o pastor ora, impõe as mãos, faz ali uma mandinga, a pessoa sai curada. E sabe o que é impressionante? É que o culto todo, o culto onde há cura, é o tempo todo assim: pague pelo milagre, pague pela cura, pague. Se você der 1.000, a sua bênção será do tamanho de 1.000. Se você der 10.000, a sua bênção será do tamanho de 10.000. Então, irmãos, se fosse assim, Eliseu deveria ter recebido a oferta de Naamã. Mas Eliseu não recebeu. Porque o que importa não é que as pessoas saibam que Deus vai agir quando as pessoas derem alguma coisa para Deus. O que importa é as pessoas crerem que Deus salva elas da sua miséria. Não por causa das suas competências, mas por causa das suas misérias. Deus as ama na miséria, não nos seus recursos, não naquilo que elas podem dar, mas naquilo que elas não têm. Porque as pessoas não têm Deus. Eu fico pensando que muitas vezes eu fui a serva desse texto. Em muitos momentos na história, eu estava ali como aquela formiguinha que podia dizer assim: se buscar a Deus, Deus vai ouvir. Em outros momentos da história, Deus me quis como Eliseu, que a bronca veio para o meu colo. E às vezes, algumas vezes, a bronca eu chamei para o meu colo. E orando e dependendo de Deus, Deus fez. Deus agiu. Eu penso que na missão que Deus tem nos dado, nesse mundo de dor, eu e você seremos sempre esses dois personagens. Uma hora nós somos só um servo. Alguém insignificante completamente, que olha para a situação e fala: eu só posso dizer, vamos orar. E outros momentos, uma pessoa chega para você no trabalho e fala assim: eu não sei mais o que eu faça. Eu estou completamente perdido, eu estou viciado no álcool. Ou a pessoa diz assim: meu casamento está destruído. Eu não consigo ser fiel. Eu adultero o tempo todo, minha alma está assim, eu amo minha esposa, mas eu sempre estou com outra. E você olha para aquela pessoa e fala assim: eu não sei o que fazer. Ou a pessoa chega para você e fala assim: acabei de vir do exame, minhas taxas estão todas ruins. O médico falou que é preocupante, eu não sei o que esperar. E você fala: e agora o que é que eu faço? Antigamente, o povo de igreja fazia mais ou menos o seguinte: quando chegava esses pacotes, bombas, essas coisas, essas notícias assim, que o povo de igreja fazia assim: vamos lá na igreja, vamos para o culto. E hoje ainda, de certa forma, se faz isso. E não está errado. Mas eu e você também somos chamados como Eliseu, para dizer assim: vem cá, vamos orar junto? Vamos conhecer a Deus que se revela?
Vamos passar pelo processo de purificação do Senhor, a fim de que a lepra seja curada. E do mesmo jeito que Eliseu teve discernimento espiritual, do próprio Deus dizendo para ele, olha, manda ele se lavar nas águas do rio Jordão. Do mesmo jeito, o Espírito de Deus está entre nós, está sobre nós, porque o Senhor nos enviou a curar os aflitos de alma, os abatidos de espírito. O Senhor nos levou a pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, ou não está, irmãos? Há uma unção sobre nós, ou não há? Há um poder, uma presença salvadora na terra, que se anuncia através de você, ou não? Então, por um lado, nós somos aquela serva, que não tem voz, nem vez, não tem nada, e a gente simplesmente diz, procura o Senhor, vai lá na igreja, lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia junto, vamos orar juntos. Por outro lado, às vezes o pacote chega no colo da gente, e a gente muitas vezes faz feito o rei de Israel, fala assim, será que eu sou Deus? Oh, que bronca, como é que eu vou resolver agora esse negócio? Ah, sei não, a gente fica indignado, quando a gente poderia ser feito Eliseu. E a gente precisa aprender com Eliseu o seguinte, a gente precisa se envolver com a dor dos outros, sem se envolver com a iniquidade dos outros. E a melhor maneira da gente se envolver com a dor dos outros, sem se envolver com o pecado dos outros, é a gente sempre deixando a distância entre a gente e o outro, mediada pela palavra. A palavra é que diz para a gente até onde a gente pode ir. Por isso Eliseu não foi à porta, porque a palavra dizia, será imundo quem tocar no leproso. Eliseu não pode virar um imundo. Se ele virar um imundo, ele está igual ao outro, então não adianta de nada mais. Então Eliseu manda a palavra de Deus, mas ele não pode comungar com o pecado do outro, com a imundície do outro. Eu e você, quando cai no nosso colo, quando a bomba explode diante de nós, e a gente diz assim, o que é que eu vou fazer? É tão complicado isso, eu não sei o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, nesse caminho, nessa trajetória de pastor, quantas vezes eu me senti como o rei de Israel? Tipo assim, que desgraça é essa? Quase como se fosse ofendido, tipo assim, por que estão botando isso no meu colo? Eu tenho contas a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Que se exploda para lá, esse negócio aqui é só para me prejudicar, é só para me perturbar, não é possível. Talvez você faça assim, sua esposa vem e conta para você, você viu nosso filho? Você viu nossa filha? Você viu a condição da nossa conta financeira? E você se indigna, fala assim, não é possível. Você vê sua mulher fria, seu marido frio, distante. Você fica indignado. A coisa está no seu colo, é seu marido, é sua esposa, é seu filho, está no seu colo. Não está no colo de mais ninguém, é seu esse problema. Mas a gente fica indignado, a gente fica exasperado, fala assim, será que eu consigo resolver esse negócio? Também tudo comigo, tudo eu. Ou não acontece com você? É nessa hora que a gente pode fazer efeito Eliseu. Leva a palavra, porque a palavra cura. Espera em Deus, pois ainda o louvaremos.
Mas não inventa, irmão, de você ser o Salvador, se misturando com o pecado, se misturando com a iniquidade. Toma cuidado. Não inventa de ir para certos lugares onde você sabe que você vai cair. Não inventa de ter certos tipos de convivência que você sabe que você vai cair. Não inventa de pôr o Senhor à prova, quando Deus pede apenas para ser posto à prova na questão dos dízimos e das ofertas, e não na questão da nossa moral e da nossa integridade. Eu e você estamos na terra como sal e como luz. E eu e você somos a presença de Deus na terra. Por isso eu quero convidar você a crer. E crer um pouco mais. Se apropriando da missão de Deus. O mundo de dor no qual vivemos precisa de um Salvador. E não será através das competências dos generais, a sofisticação dos cuidados terreais, onde haverá cura e restauração. Talvez alguns serão curados e não vão voltar para agradecer a Deus, como aqueles leprosos que Jesus curou. Mas pode ter certeza que a todos a quem o Filho se revelar, esses tais serão salvos. Quero convidar você a se importar com o equilíbrio, mas se importar com o estado espiritual das pessoas. E não só se importar com os problemas existenciais das pessoas. Porque por trás do quadro existencial, duro e feio, existe um quadro espiritual que é de salvação. Pessoas como eu e você precisam de um Deus Salvador. Algumas vezes, nós oramos por alguém e a pessoa sai curada. Mas outras vezes, nós chamamos esse alguém para caminhar. Vamos toda semana nos encontrar, ler a Bíblia, orar juntos. Semana passada, um casal estava conversando comigo, estavam conversando sobre homossexualismo na família. E eu expliquei biblicamente. Na hora o casal falou assim: pastor, isso precisa passar para as pessoas, porque isso tira um peso do coração. Então propôs para mim: que tal a gente fazer um canal de YouTube para o senhor apresentar essas coisas? Eu falei assim: irmão, o canal do YouTube vai botar a gente numa distância imensa das pessoas que estão em aflição. Não tenho nada contra, quem quiser que use. Mas eu queria fazer um desafio a você, irmão. Vamos fazer o seguinte: essas pessoas que você conhece, que tal a gente uma vez por semana, a gente se encontrar para ler a Bíblia e orar? Chama elas. Eu topo, mas topo desde que você seja o líder. Eu venho participar. Quem sabe Deus vai me usar lendo a Bíblia. Mas se você for o líder, chamando essas pessoas que são ou estão debaixo dessa luta homossexual, que tal? A pessoa falou assim: mas no YouTube ia alcançar mais gente. Talvez uma coisa não precisa negar a outra, mas uma coisa é certa:
O melhor caminho em casos assim é a gente seguir continuadamente em vez de apenas um encontro. A cura física pode ser simplesmente impor as mãos, orar, pôr óleo e a pessoa ficar curada. Mas a cura do pecado normalmente será um processo de discipulado. A cura da iniquidade normalmente não será uma imposição de mãos. Será o aquecimento de coração, andando junto, olhando para Deus, orando e buscando na palavra. Irmão, Deus não precisa de você, não precisa de mim, porque Deus é Deus, Senhor dos céus e da terra. O mundo muçulmano está mostrando para mim e para você que Deus visita pessoas, independente da gente ir lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu disser ao perverso, está lá escrito em Ezequiel, se eu disser ao perverso, Deus falando, que ele certamente morrerá, e tu, crente, não avisares ao perverso que ele morrerá na sua iniquidade, o sangue do perverso eu vou requerer da sua mão, não da dele. Eu e você somos chamados não porque Deus precise, mas porque eu e você somos a presença de Deus na terra, o corpo de Cristo na terra. Eu e você somos enviados por Deus a essa terra para no meio da dor apresentar um Salvador. Em oração, em discipulado, em milagres, em lutas. Mas gente que se apropria dessa mensagem, gente que crê no Deus Emanuel, não consegue ficar calado e não consegue ficar com as mãos atadas, olhando para um mundo caído, cada vez mais desventurado, e simplesmente suporta como se nada tivesse acontecido. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Que o Senhor nos use e que o Senhor nos abençoe.